Vimos no estudo de ontem que Deus desejava que seu povo o amasse de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Já no estudo de hoje veremos que além da ordem para amar a Deus com tudo o que possuíam, Moisés ordenou ao povo que também temesse ao Senhor. Disse ele: desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Antes de tudo, é preciso compreender o que é o temor a Deus. Ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Isso quer nos dizer que temer ao Senhor não é o mesmo de ter medo ou pavor dele. Ao contrário, o temor ao Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Ele. Muitas pessoas têm dificuldades em entender como pode ser possível amar e temer ao Senhor ao mesmo tempo. Essa dificuldade se dá principalmente porque o medo é o significado mais usual para a palavra temor. Ao contrário disso, a palavra temor está mais ligada ao amor do que ao medo. Assim diz o apóstolo João: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18. Temer a Deus e amá-lo acima de tudo são atitudes que se completam. São duas coisas inseparáveis. Isso porque servir ao Senhor inclui necessariamente temor e amor. Muitas pessoas enfatizam o amor a Deus, mas se esquecem do temor a Ele. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Deus, é preciso também temê-lo. Isso quer dizer adorá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Temer a Deus é também o reconhecimento de que Deus é um Deus justo e que castiga o pecado. A pessoa que não teme a Deus não se preocupa em fazer o bem. Deus castiga o pecado. Quem teme a Deus evita o castigo. Mas Deus também perdoa quem se arrepende e se volta para Ele. Por isso, Ele merece ainda mais nosso respeito. O salmista afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmos capítulo 111, verso 10. Voltando para o livro de Deuteronômio, lemos: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede a você, senão que temas o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Notem que nesse verso os israelitas são instruídos a temer e amar a Deus ao mesmo tempo. Pelo significado comum da palavra temor, isso pode parecer uma contradição, mas não é. Temer a Deus no sentido de reverência e respeito por quem Ele é, por sua autoridade, poder, justiça e retidão, especialmente em contraste com nossa pecaminosidade, fraqueza e total dependência dele. Deve ser uma reação natural. Somos seres caídos, violamos a lei de Deus e, exceto pela sua graça, merecemos a condenação e a morte eterna. Para temer e amar a Deus ao mesmo tempo,
é preciso refletirmos sobre sua justiça e seu perdão. Para isso, lemos o seguinte texto: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. Está aí o porquê devemos temer e amar a Deus, porque Cristo morreu por nós e nos deu uma nova vida nele, que inclui libertação do pecado e da condenação que merecíamos. Assim como isso é verdade para nós hoje, esse mesmo princípio se aplica ao antigo Israel. Eles tinham sido cativos no Egito, condenados à escravidão e à opressão, e foi somente o amor de Deus e a sua misericórdia para com eles que os levou a uma grande redenção. Assim foi dito a eles: Lembre-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o seu Deus, te ordenou que guarde o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Então não é de admirar que devessem amar e temer a Deus ao mesmo tempo. E se eles deveriam fazer isso, quanto mais nós hoje. Então, aquele que teme a Deus tem grande gratidão por tudo que Ele fez e faz por nós, pois reconhece que Jesus morreu na cruz para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em resumo, se tememos a Deus, então o amamos. E se o amamos, devemos então guardar os seus mandamentos. Querido Deus, desejamos lhe dedicar uma vida de temor e amor a Ti. Que o Espírito Santo nos guie no caminho da obediência. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos receba, Senhor, como membros da Sua família celestial. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.